Ô, dona CBF, eu todo dia vou ter que fazer um vídeo para trocar uma ideia com você diferente. Agora vocês tomaram fora, mais uma vez, tomaram fora do Ancelotti, do Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Ele já deu um fora em vocês, já fez com que vocês, e no caso nós, né, porque eu sou um brasileiro que gostaria de ver a seleção brasileira de novo andando nos trilhos, né? Eu torci bastante para a seleção em várias Copas, pintei calçada na minha quadra, botava bandeirolas na escola. Eu fui um dos caras muito apaixonados pela seleção brasileira e gostaria de ver ela no trilho de novo. Mas vocês tomaram um fora do Carlo Ancelotti, um fora que atrasou todo o planejamento. Vocês ficaram esperando um maluco que disse que talvez viesse numa das atitudes mais amadoras de uma diretoria, de uma gestão de futebol. Vocês ficaram esperando o Carlo Ancelotti. Aí teve a chance de novo, procurar um outro treinador e vocês foram no mesmo cara, no Carlo Ancelotti. E sem nenhuma garantia de novo. Sem nenhuma garantia, vocês estão esperando e ele agora, mais uma vez, disse não. Vocês tomaram vários foras do mesmo treinador e seguem lá se humilhando, se rebaixando. Enquanto isso, vocês fazem com que a seleção fique parada. Vocês fazem com que a seleção, que não está classificada para a Copa do Mundo, que é uma vergonha, né? Nessa Copa do Mundo, as eliminatórias têm 3 times e classificam 8, e o Brasil não está entre os 8 que classificam, né? Meu irmão, é ridículo, são 7, mas você entendeu a piada e a ironia. O Brasil não avança, o Brasil não consegue melhorar e fica se humilhando, fica lá se rebaixando para ficar esperando o Carlo Ancelotti, que não vem. E toma, mais uma vez aqui, ó, bem feito, mais um não do Carlo Ancelotti. Eu já falei para você aqui, ó, o Ancelotti seria, inclusive, nesse momento, um erro. E ele é um baita de um treinador, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas seleção brasileira, nesse momento, precisa de identificação. Precisa de alguém, sim, que saiba muito de futebol, de alguém que goste do futebol bonito, de alguém que goste do futebol que propõe o jogo, de alguém que consiga olhar para aquilo ali e entender o que é o futebol brasileiro e, infelizmente, que não seja brasileiro. Nesse momento, tem que ser alguém com essas características, alguém que não seja brasileiro, mas que tenha praticamente uma cara de brasileiro. E aí só resta um nome, amigo e amiga, é o Jorge Jesus. Não entendo por que você, Edinaldo Rodrigues, não sentou com ele ainda e fechou o contrato. O Jorge Jesus está aí dando mole, foi eliminado ontem, contrato está acabando, tem tudo desenhado para você trazer o Jorge Jesus. Não faz sentido. O que vai acontecer? Você vai perder também o Jorge Jesus. Anota o que eu estou te falando. Se você não fechar com o Jorge Jesus, você vai acabar perdendo o JJ também. E o JJ, como eu já te falei, nesse momento, ele é o nome certo, ponto. Às vezes, você precisa sentar e raciocinar com a cabeça e com o coração somados. Você precisa olhar que treinador que tem a capacidade hoje, eu tô falando hoje, tem que chegar hoje e resolver, amigo. O Brasil não tem tempo para tentar pensar num projeto de 8 anos, a Copa do Mundo é ano que vem. A Copa do Mundo é ano que vem, você precisa de alguém que chegue e resolve, e só quem pode chegar e resolver hoje é o JJ. O JJ entende a pressão do futebol brasileiro. Pô, treinou o Flamengo só. Simplesmente treinou o time da maior torcida do Brasil. Ele entende a pressão de trabalhar no futebol brasileiro, ele entende o que o torcedor brasileiro gosta, porque o torcedor do Flamengo é uma grande é um grande espelho, é um grande reflexo do torcedor da seleção brasileira, do raiz, né, que é o cara que gosta do futebol bonito, do futebol plástico. O Jorge Jesus, ele tenta praticar o futebol bonito, o futebol plástico sempre. O Jorge Jesus é um cara que consegue olhar o jogador e falar, esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. O Jorge Jesus é um cara que não se vende a empresários e não se vende a tá entendido porque que vocês estão demorando para chamar o Jorge Jesus, né? Puta, eu tô aqui fazendo baita do discurso, mas tá ficando cada vez mais claro, né? Mas vou continuar. O Jorge Jesus é um cara que não se dobra, não vai fazer convocação porque alguém mandou ele fazer, não vai fazer convocação para valorizar jogador meia boca lá no futuro, não vai. É um cara que vai olhar os melhores jogadores e vai falar, você é bom, você vem, você é bom, você vem, você é ruim, nunca ouvi falar em você, você não vem, você tá jogando na 10ª prateleira do futebol europeu, algum empresário mandou você estar na seleção, um abraço, você é a maior estrela do futebol brasileiro, mas não tem nenhuma condição de jogar, um abraço. O Jorge Jesus é esse cara, ele tem peito, ele tem coragem, ele tem entendimento total de futebol, ele consegue fazer funcionar o jogo rápido. O Jorge Jesus é um cara que chega e já te dá resultado rápido, em 2, 3 meses, ele vai já mostrar alguma coisa na seleção brasileira. Então, tá perdendo tempo. E sabe o que você está fazendo com isso? Você está fazendo o Jorge Jesus se sentir desvalorizado, e ao se sentir desvalorizado, ele vai começar a aumentar a pedida dele. Ele vai começar a se fazer de difícil.
porque agora ele sabe que você não tem mais o Carlo Ancelotti. E aí, meu amigo e minha amiga, quem muito quer, como diria Renato Gaúcho, nada tem. Quem muito quer, nada tem. Nunca concordei com essa frase na época. Quem diria que eu ia usar um exemplo de Renato Gaúcho para falar aqui no canal do Felipe Fontoura? Mas é isso. Quem muito quer, nada tem. Nessa, o Renato estava certo. Então, CBF, para de enrolar, bicho. Para de postergar. Para de ficar gastando tempo inventando camisa vermelha. Senta a porcaria da bunda com o Jorge Jesus numa cadeira e resolvam. Traga o JJ, porque é o nome certo para o futebol brasileiro nesse momento. E, inclusive, Edinaldo, de graça, só no combo de trazer o Jorge Jesus, você ganha 50 milhões de torcedores brasileiros de cara, porque o torcedor do Flamengo é apaixonado pelo JJ ainda. E não, nesse momento, não quer vê-lo no lugar do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz tem um futuro bacana no Flamengo. É um cara que vai crescer muito no Flamengo e vai bater vários números e recordes. Então, como o torcedor do Flamengo ama o Jorge Jesus, ele vai adorar acompanhar de novo a seleção brasileira. Pode apostar, tô te dizendo. Vai dizer que não liga, vai dizer que você vai ter 50 milhões de torcedores apoiando o JJ e torcendo para que o JJ faça o futebol brasileiro funcionar. É um combo. Você traz o treinador e ganha praticamente o Brasil inteiro. Sem falar que na época de 2019 ali, todos os torcedores antes assistiam o jogo do Flamengo para poder se deleitar com o bom futebol que o JJ praticou. É um combo. Não serão só os 50 milhões rubro-negros que virão te assistir, não, CBF. Vai ter muito mais gente que também vai começar a apoiar, porque estava com saudade de um jogo bonito, e vai poder, enfim, gritar olê, 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 mister, porque quando era antes não podia gritar, e agora, quem sabe, eles podem gritar também. Já disse, senta a bunda, assina o papel e traz o mister. Vocês vão perder o mister, e vão acabar tendo que trazer um Mano Menezes, um Abel Braga, um Renato Gaúcho para a seleção brasileira. Acelera, coração, vai. E se você concorda comigo, escreve aqui embaixo nos comentários. Aproveita para se inscrever aqui no canal, dá um like nesse vídeo e mandar para mais pessoas. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.